Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João, sou fotógrafo e hoje eu estou vindo aqui para falar com vocês a respeito da Canon T7+, essa belezinha aqui mesmo. Utilizei ela já faz uns 6 meses que eu comprei, antes dela eu nunca tive câmera, então foi minha primeira experiência e por isso eu achei legal gravar esse vídeo para dar uma visão sobre uma pessoa iniciante com a sua primeira câmera. Então eu separei alguns pontos para falar sobre ela. Eu vi que já tem muita gente falando sobre tudo que a câmera te oferece. A parte prática eu senti que tem mais falta dela no mercado, então por isso que eu resolvi falar da parte prática principalmente. Então a parte técnica da câmera eu vou deixar de lado. Lógico que a gente vai falar e apresentar aqui também, mas não é o foco principal. Eu vou falar de como ela desempenha em diversos trabalhos que eu fiz e vou colocar o resultado aí na tela ao mesmo tempo. Antes de tudo, segue a gente lá nas nossas redes sociais, Spectra.vd, que é da nossa agência, minha com meu primo Filmmaker, e a minha individual, Scarpa.ft. Pode entrar em contato, colocar nos comentários a sua opinião e bora pro vídeo. Primeiro ponto que eu queria falar sobre ela. Muita gente indica ela como câmera de entrada, para quem vai começar agora na fotografia e não tem muita experiência, e eu realmente indico mesmo para isso. Comprei, eu não sabia praticamente nada de fotografia, aprendi tudo no YouTube nesse pouco tempo, desde quando eu comprei. E, cara, eu achei bem intuitiva, bem fácil de utilizar. Os botões, os comandos são bem didáticos, é tudo bem grande aqui para você entender. Não sei se vai focar aí muito bem. Mas é tudo bem dinâmico, bem fácil realmente de usar, fácil de você acertar o ponto de foco. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. O aplicativo da Canon também facilita bastante você baixar as fotos direto para o celular, principalmente quem faz trabalhos amadores ou quem só quer ter a câmera por hobby e já quer ter a foto no celular rapidinho, didático, bem dinâmico de fazer. O aplicativo da Canon também permite que você coloque a câmera num tripé ou qualquer outro ponto e você utilize o celular para fotografar, para filmar. Então isso é bem legal para quem está no começo. Ponto positivo pela facilidade de uso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a ergonomia dela. O corpo dela é muito legal, é grande, você pode ver comparado com a R10 a diferença de tamanho. A espessura também é maior, dá para perceber que até a pegada dela é maior aqui. É uma coisa que eu gostei muito, a facilidade para você segurar a câmera. Hoje em dia, nesse meio digital que a gente vive, tudo rede social, a gente tende a fotografar muito mais na vertical. Essa pegada facilita muito esse tipo de trabalho. Você olhar no visor e fazer fotos em pé fica bem mais prático por conta disso. E isso é um ponto muito positivo dela. Facilitou muito, porque praticamente todos os trabalhos que eu fiz, sem ser paisagem, eu utilizei ela dessa forma. Isso para mim facilitou muito o meu serviço. Um ponto negativo que eu quero falar é sobre o peso dela. Eu acabei de pesar ela agora, deu 505 gramas, então é um pouquinho pesada. Quando você acopla a lente, eu uso bastante a 75-300 que eu tenho da Canon, ela fica bem pesada. Então, quando você faz trabalhos longos, acaba cansando um pouco o braço. Lógico, se você tem um tripé, um monopé, isso vai diminuir. De 4, 5 horas de duração seguidos, e eu tinha que ficar praticamente na mesma posição aqui, então meu ombro fritava depois de um tempo de trabalho. Mas a facilidade de manusear, isso sim é um ponto bem positivo. Se você for utilizar 2, 3 horinhas, não vai te incomodar de nenhuma forma. E você ainda tem bastante segurança de segurar ela dessa forma assim. Dá pra ver que é bem estável. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre alguns trabalhos que eu fiz com ela e como ela desempenhou em trabalhos diferentes. Falando sobre o primeiro trabalho que eu fiz, foi um trabalho de retrato. Logo quando você compra a câmera, você tá louco para usar ela. E aí eu fui na formatura da minha namorada e eu acabei utilizando ela como fotografia de retrato da minha namorada lá. Lembrando que foi a primeira vez que eu estava fotografando com uma câmera profissional. Logicamente, se você tem mais experiências, você acertaria fotos melhores do que essas. Mas para mim ficaram muito boas e levando em consideração esse fator de ser iniciante. Outro ponto positivo, a facilidade de usar os botões, isso fez com que eu conseguisse logo no primeiro serviço fazer fotos legais. Pensando em fotografias de retrato, eu super indico e eu acho que vale muito a pena você adquirir essa câmera como sua primeira câmera. Agora falando um pouco sobre fotografia de flores ou de insetos, coisas pequenas, vou colocar algumas imagens aí no vídeo também, de algumas fotos que eu fiz voltadas para flores. Minha avó tem um bastante orquídea, então eu sempre ia na casa dela fotografar. Eu utilizei a 1855, eu tenho essa 75-300. Muito nítidas as fotos das flores. Percebi que de modo geral, praticamente tudo que você vai tirar que está parado, essa câmera desempenha muito bem no foco, muito bem na nitidez. Então outro ponto positivo, me surpreendeu, ficou melhor do que eu esperava. Falar agora um pouco sobre desfile.
Isso foi um trabalho que eu fiz algumas vezes. Eu consegui 2 trabalhos, eu acho, de desfile nesses 6 meses. 2 pontos muito importantes que eu queria falar sobre isso. Primeiro, sobre pouca luz. Eu achei que ela salva muito bem depois na edição. Então, se você tira uma foto escura, depois com a sua edição, mesmo o básico dela, você já consegue recuperar muito bem as fotos escuras. Então, esse é um ponto positivo, porque desfile normalmente tem pouca luz. Mas um ponto negativo é que, como tem muito movimento, às vezes são 4 pessoas que entram de uma vez desfilando, às vezes no desfile que eu fui mesmo, tinha vez que entrava 5, 6 meninos de uma vez, e aí eu sentia que ela tinha um pouco mais de dificuldade no foco. Lógico, tudo que eu tô falando você tem que levar em consideração que eu sou iniciante. Então eu tô falando de iniciante para iniciante. Provavelmente você terá as mesmas dificuldades. O ponto de foco dela é no botão aqui acima, o mesmo da foto. Então você tem que segurar um pouquinho para focar e apertar para fotografar. E como a pessoa se movimenta, às vezes vinha uma daqui e ficava cruzando na frente. Se você não ficasse atento com foco, às vezes você tinha um disparo contínuo e quando você ia ver, muitas fotos eram desfocadas. Mas quando você consegue se atentar a isso e acertar o foco, a foto fica bem nítida e você consegue salvar muito bem na edição. Então fica um parâmetro para se pensar. Todos os trabalhos de fotografia que eu fiz só me deu um feedback muito legal e inclusive eu fiz o primeiro, foi o primeiro que eu fiz da vida e aí eu fui chamado de novo pela essa mesma empresa para fazer o segundo porque eles gostaram bastante. Realmente essa câmera desempenha muito bem em pouca luz e a nitidez dela é bem legal. Fotografia esportiva, tá aí uma área que eu gosto de falar, que é a minha área preferida. Eu fotografei nesses 6 meses já CrossFit, beach tennis, eu acho que 2 ou 3 vezes, vôlei de areia, vôlei de quadra. Então eu consegui fotografar bastante esporte nesse pouco tempo. Todas as fotos que eu tirei de esporte me surpreenderam. A qualidade é muito boa, normalmente é muita luz, né? Beach tennis, vôlei de areia. Praticamente tudo você faz no céu aberto, então a luz do sol te ajuda muito. Teve um dia, inclusive, que eu fui tirar que estava chovendo, meio nublado. Eu utilizei ela, nem sei se pode molhar. Eu vi que o João estava com dúvida em relação à câmera ser resistente à água ou não. Então eu entrei no site oficial da Canon, abri a página da câmera e desci até achar o manual de instruções. Abrindo o manual de instruções, nós vamos na página 23. Se você quiser um vídeo específico sobre os cuidados que você deve ter para prolongar a vida útil da sua câmera, comenta aqui embaixo que a gente lança para vocês. Valeu, falou! Mas caiu poucas gotas, eu cobri ela com uma toalha e fotografava um pouco coberto. E mesmo assim, com o céu nublado, eu consegui ótimas fotos, fotos bem nítidas que o pessoal comprou bastante. Todo mundo elogiou, falou que nunca tinha visto foto assim nesse tipo de evento. Realmente foi um ponto bem surpreendente para mim. Eu não estava nessa expectativa toda, principalmente no primeiro serviço que eu fiz. Eu consegui tirar R$ 500 de venda de foto no vôlei de areia. O pessoal amou as fotos. Ficaram realmente bem nítidas. Eu vou colocar algumas aqui do vôlei de areia, do beach tennis, do crossfit. Mas no crossfit acabou ficando um pouco mais de ruído, porque era bem escuro, era tudo fechado dentro do barracão, o barracão tinha pouca luz. E o vôlei de quadra também é a mesma coisa. Esse tipo de local em barracão, em ginásio, acaba sendo um pouco mais escuro, mas todos os fotógrafos têm dificuldade com isso. E aí eu acho que vai muito mais da lente, ser uma lente clara ou uma lente escura. Aumentando um pouco o ruído, mas mesmo assim eu achei que ficou bem legal o resultado e o pessoal só deu feedback positivo. Ponto para ela relacionado à fotografia esportiva. Agora falando sobre formatura, eu fotografei uma formatura policial. Praticamente a toda parada, o pessoal fica jurando bandeira, tirando foto com família, e depois tem um desfile onde eles vão andando com o carro, seguindo, e tudo mais. Como eu falei, a maior dificuldade para mim era o foco. No esporte eu também não tive muita dificuldade com o foco, até que foi tranquilo, porque os esportes que eu fotografei não era tão pegado assim. Por exemplo, o beach tennis, a pessoa tem que parar, daí você fotografa, aí a pessoa vai, corre pra frente, então não é tão difícil de manter o foco assim. O desfile foi a mesma coisa, como tinha pouco movimento, acertava praticamente todo o foco, é só você se atentar nesse detalhe, e o resultado ficou sensacional. Todo mundo da polícia também elogiou muito, vou colocar o resultado aí na tela. Aí fica um ponto também para ser levado em conta quando você for fotografar coisas desse tipo, sempre chegar antes. Quando os fotógrafos chegaram, eu já tinha tirado de quase todas as famílias e já estava para começar o desfile. Teve gente que chegou, fotógrafo que chegou quando o desfile já tinha começado, então a pessoa fica meio perdida. Como eu cheguei antes,
eu entendi como que estava funcionando, onde ia ser, então já fui me posicionando melhor. E essas são algumas fotos que eu fiz, e aí fica de novo mais um ponto positivo para o trabalho. Vida selvagem, agora para mim é o mais polêmico e foi o que fez eu sair dessa Canon T7 para Canon R10. Foco dela. Igual eu falei, quando tem muito movimento, particularmente tive muita dificuldade de focar com ela. Então, vida selvagem, às vezes passa um passarinho voando, você tá com ela que você mira, até você conseguir acertar o foco, o passarinho sair de cena. Tive muita dificuldade com foco de passarinho, principalmente em movimento. Parado não tanto, às vezes o passarinho pula de um galho para o outro, tem um movimento rápido, até dá para fazer, mas passarinho voando eu achei muito, muito, muito difícil de fazer. E como eu gosto muito, minha área favorita é fotografia selvagem, tem seu esporte para trabalho, mas como hobby eu prefiro fotografia de aves, vida selvagem de modo geral. Então por isso que eu acabei trocando de câmera nesses 6 meses. Quando o animal tá parado, a qualidade fica bem legal também. Tudo que está parado ou pouco movimento, ela desempenha sim, é sensacional. Para mim, não precisaria trocar se não fosse por esse detalhe da velocidade ter que alterar o foco. Se é isso, a câmera, para mim, sensacional. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar. Agora, resumindo para vocês, e bem mais na prática, porque a parte técnica da câmera muita gente já falou, da prática que eu tive com ela em 6 meses de uso. Cara, se você está iniciando agora na fotografia, nunca teve uma câmera, ou você já teve, mas quer trocar, essa câmera é sensacional. Para mim vale super a pena, o preço é bom. Ela entrega além do preço, na minha opinião. A economia dela é muito boa, os botões é bem didático, bem fácil de entender, bem fácil de acostumar com ela. Para você que está no começo, ela tem funções de automático, ela tem funções de fotografia de retrato, fotografia de paisagem, de flor, de esporte, de comida, filmagem. Então, ela tem muita coisa para você fazer, meio que tudo no automático para te facilitar o seu trabalho, principalmente você que está no começo e ainda não sabe direito usar o manual. Agora, se você está iniciando e você ama fotografia selvagem, você quer tirar fotos de ave, você quer tirar fotos em muito movimento, você quer tirar foto de assuntos que mudam muito sua movimentação, aí eu já não recomendo tanto essa câmera. Agora você quer tirar para retrato, para esporte, para desfile, para flores, para insetos, para animais parados, cara, para mim super vale a pena. O preço é muito bom. Você consegue usar o resto do preço que às vezes você pagaria em outra câmera para investir em várias lentes diferentes e ter um trabalho muito bom. Então, super recomendo ela. Essa eu ainda não testei, ela chegou ontem, vou testar ela, que é a Canon R10. E aí, futuramente, daqui uns 5, 6 meses que eu tiver um pouco de experiência com ela, eu falo mais dela para vocês. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se você pensa em comprar ela, se você já teve, se você tem alguma opinião diferente da minha, coloque nos comentários e me fale um pouco sobre sua opinião sobre ela, se você deseja comprar, se você já usou e se você teve facilidade no que eu tive dificuldade ou vice-versa. E segue a gente no spectra.vd no Instagram e me segue no perfil pessoal scarpa.ft para acompanhar melhor meu trabalho e alguma das fotos que eu posto lá. Inclusive lá tem muita foto minha que eu fiz com a Canon T7. Praticamente tudo que eu postei até hoje eu fiz com ela. Então se liga lá para poder acompanhar melhor.